Vamos avançar? Abra a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu costumo dizer que Tessalonicenses está nos enses, né? Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses. São 12 versículos que iremos ler, verso 1 ao 12. Todos abriram? Vamos ler a palavra de Deus então. Diz assim, 2 Tessalonicenses 2, verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem mover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama de Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estavam com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vamos pedir que o Espírito Santo nos guie. Espírito Santo, nos ajude essa noite, tem misericórdia de nós. Nós precisamos muito, muito de Ti, cada vez mais e para todos sempre. Portanto, pedimos que o Senhor nos guie nessa pregação, que o Senhor nos guie nessa exposição bíblica, que o Senhor fale a cada um dos nossos corações, nós dependemos de Ti, para que o Senhor age em cada um desses corações, aplicando essa palavra a cada um deles. Eu não tenho essa autoridade, esse poder, Deus, mas que ela venha de Ti, somente do Senhor. Somente o Senhor seja engrandecido e exaltado essa noite, porque a Tua palavra explicada, nada mais do que isso. Fala com cada um de nós, e assim nós clamamos humildemente, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema aqui é bem claro, quando a gente lê essa carta de Paulo à igreja de Tessalônica, que ele tem uma preocupação. A preocupação de Paulo aqui é basicamente acalmar os temores das pessoas, porque elas achavam que Jesus já tinha voltado, olha só. Já achavam que Jesus já tinha vindo. E eles falaram, olha gente, calma. Por que vocês estão apavorados como se Jesus já tivesse voltado? Isso só vai acontecer quando vierem dois sinais que Paulo descreve mais adiante. Então eles tinham um medo e um temor de que Jesus já tivesse voltado, tudo tivesse acontecido e meio que se eles ficassem para trás. Como aquela história do arrebatamento, né? As pessoas brincam, fulano foi arrebatado e eu fiquei, né? Como se fosse esse medo. E apesar desses dois eventos não terem acontecido, que basicamente é a apostasia e a manifestação do anticristo, há uma contagem regressiva de alguns acontecimentos que de fato o Senhor Jesus virá. Então, por mais que o dia do Senhor ainda não veio, há uma contagem regressiva de fato que está acontecendo e a gente não pode perder esse cronômetro do relógio de Deus. De maneira que os ímpios vão ser enganados pelo anticristo. Mas a atitude do cristão é não cair na apostasia. Esses são os dois recados que já foi dado aqui para a igreja. Aquele que não é crente, converta-se hoje. Porque se você vai cair no engano do anticristo. E se você é um crente, mantenha-se firme para você não apostatar. E no bloco 1, a primeira ideia que Paulo fala é mais ou menos essa, né? Não perturbe o coração de vocês. Essa escatologia que vocês têm ouvido aí de notícia das pessoas, vindo das pessoas, não é o que a palavra de Deus diz. Então o primeiro equívoco dessa igreja de Tessalônica foi achar que a segunda vinda de Cristo já tinha acontecido. Então os crentes estavam sendo enganados
pelas pessoas. Ele fala, olha, né, vocês não deixem facilmente mover pelo modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, por palavra, por carta. Ou seja, eles estavam perturbados com a notícia de que Jesus já tinha voltado. E é interessante que esse verbo no grego perturbar significa literalmente agitar-se e sair de si, dos seus próprios raciocínios. Você já chegou a sair do seu próprio raciocínio? Pois é, esse pessoal estava assim. Estava andando sem forma de entendimento. Então você não tem que ficar perturbado com essa escatologia de noticiário de jornal. E falei isso aqui hoje de manhã e falo novamente hoje à noite. Quem tem que estar desesperado com a volta de Jesus é o ímpio. Se você é crente fiel em Cristo Jesus, a sua escatologia tem que ser de esperança, tem que ser de prazer, de alegria, de satisfação, não de desespero. Eu vejo muito crente falando, olha, está tendo guerra em Israel, olha, aconteceu isso, olha, você viu o que aconteceu em tal cidade, olha, formou uns blocos econômicos, olha, moeda única, olha, eu vi aquele cara lá, ele tem cara de anticristo, você já viu aquele líder mundial? Quer dizer, as pessoas estão mais desesperadas dentro da igreja do que fora. Então Paulo fala, olha, você não tem que ficar perturbado com isso. Isso não tem que mudar o seu estado de ânimo. Mas muita gente está desanimada, né? A nossa escatologia tem que ser desse ânimo, dessa esperança. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus nos orienta para que a gente não desvie o nosso foco. Já reparou que você desvia o foco quando isso acontece? Então você não tem que ver isso como um barco à deriva, sabe, como um vento de um lado e para o outro, como aquelas folhas que vão ali. Mas infelizmente a rede social, a tecnologia, a internet, o celular, acabou prendendo a atenção da gente demais, não é verdade? E ao prender a nossa atenção, nós ficamos distraídos. Ao aprender a nossa atenção, virou uma distração para a gente. Por isso que você vai às vezes para o celular para ser distraído, e essa distração tem perturbado você. E essa atenção ou falta de atenção com essas notícias, informação, roubou a sua energia, roubou o seu esforço e roubou a sua esperança da volta de Jesus. Isso é um erro doutrinário, fortemente que a gente tem vivido. Falta de esperança. Por que eu vou para a igreja? Eu não tenho esperança de nada. Não tenho esperança de Jesus, não tenho esperança do que as pessoas dizem. Não tenho esperança nem do que você está falando aí, pastor. Mas é justamente esse roubo da esperança que aconteceu por conta disso. E Paulo está prevenindo essa igreja para não agir dessa maneira. Hoje eu estou te prevenindo para não agir dessa maneira. Só que ele continua na segunda ideia, falando o seguinte, acalme-se. Jesus não voltou ainda, mas a contagem agressiva começou. Isso só vai acontecer de fato, assim, de forma mais iminente, quando dois sinais acontecerem fortemente. Quais são? A apostasia e a revelação do homem da iniquidade. Não é isso que ele diz? Ninguém, verso 3, de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Final do verso 4. O segundo equívoco, então, dessa igreja não só foi dar ouvido a essa escatologia de jornal, como a gente chama, mas o segundo equívoco foi não observar dois sinais importantes antes da volta de Jesus. Então, se por um lado a gente não pode marcar o dia da vinda de Cristo, por outro lado a gente não deve tapar os nossos olhos com relação a esses dois sinais. E Paulo então está falando, olha, duas coisas sérias têm que acontecer. Primeiro, a apostasia. E a palavra apostasia aqui vem do grego que define literalmente uma revolta, que podia ser política até militar, de acordo com o contexto. Mas a revolta aqui é uma rebelião especialmente contra as ordens de Deus, contra o mandamento de Deus. E você já reparou que o mundo caminha exatamente para isso? O mundo sem lei, o mundo sem ordem, o mundo relativamente de caos. E esse desvio da lei, essa apostasia, é um abandono traiçoeiro do próprio Deus, das pessoas em relação ao próprio Deus. E nos últimos dias, essa oposição a Deus, irmãos, vai nascer exatamente o quê? A apostasia da fé. E a apostasia da fé acontece aonde? É na igreja. Apóstata, só acontece a partir de membros de igreja. Quem está lá fora já está fora. Mas o que é a apostasia? Abandono da fé, rebelião contra as ordens de Deus. Isso acontece, infelizmente, partindo das pessoas. Então esse é o alerta para você, crente. Mantenha-se firme para você não apostatar da fé, porque a apostasia é um dos sinais. E eu tenho orado para cada um de vocês, para que essa igreja não apostate da fé. Amém? Vamos crer nisso?
E que nos últimos dias, então, a oposição dos homens a Deus cresceria, ela seria ampliada. Imoralidade e iniquidade crescerão grandemente. Mateus capítulo 24 nos alerta sobre isso. 2 Timóteo capítulo 3. Irmãos, então, essa confissão de Cristo do Evangelho, muitos abandonarão. Portanto, então, nós não podemos viver nessa revolta. E Paulo está instruindo a gente a fazer isso. Só que Jesus alertou isso em Mateus 24 que isso era necessário. Assim como a primeira vinda de Jesus marcou por judeus apóstatas, né? A segunda vinda de Cristo marcará por cristãos que apostataram da fé. Então, se você está firme no Senhor Jesus, mantenha-se nisso. Eu estava pregando exatamente hoje, antes de começar o culto, aqui às 6 e pouco da tarde, com alguns irmãos, sobre o filho pródigo. O que é o filho pródigo? Alguém que estava na casa do pai, afasta-se da casa do pai, mas ele tem um estralo. Verso 17 de Lucas capítulo 16, diz que então caindo em si, ele fala, pequei contra os céus, pequei contra o meu pai, eu preciso voltar. Mas aquilo não fica só na mente dele, o que ele toma? Ele toma atitude, levantar-me-ei e vou para o meu pai, afinal eu quero ser tratado pelo menos como um dos trabalhadores dele. Ele toma atitude, levanta, isso é a verdadeira conversão, isso é o verdadeiro arrependimento. Cai a ficha mentalmente e toma atitude prática de voltar. E se você faz parte da ovelha e do aprisco do Senhor Jesus, saiba que o bom pastor jamais vai deixar que você seja arrebatado das mãos dele mesmo. Portanto, se você é de Deus, fique firme, mantenha-se fiel. Mas há aqui um segundo sinal, não só da apostasia, mas desse que Paulo fala, olha só, note que ele não usou a palavra anticristo. Ele fala que é o homem da iniquidade e o filho da perdição. Mas conclui-se que nessa passagem, mesmo Paulo não tendo usado o termo anticristo, é uma designação do anticristo, conforme 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 4 e 2 João no verso 7. Esse anticristo, irmãos, denominado aqui por Paulo, homem da iniquidade, filho da perdição, aquele que se opõe contra Deus, é também chamado de iníquo. E a palavra anticristo, você vai lembrar dessas duas coisas fundamentais. O anticristo é opor-se a Cristo, oposição a Ele e tomar o lugar de Cristo. Sempre o anticristo está nesses dois aspectos. É tudo que é contrário ao que Cristo diz e eu quero tomar o lugar de Jesus. Basicamente o anticristo age dessas duas maneiras. Opõe-se a Cristo e quer sentar-se no lugar de Cristo. E essa pessoa, meus irmãos, quer ser então adorado como Jesus. Então Satanás, que sempre desejou ser adorado, não é? Satanás não sempre desejou ser adorado, desejou ser servido? Pois é, o anticristo é essa encarnação das atitudes do próprio diabo. Isaías capítulo 14, Lucas capítulo 4. E essa palavra de opor-se indica exatamente um estilo de vida habitual de oposição. Sabe, uma oposição constante? E essa palavra grega que é usada aqui de levantar-se contra significa exaltar-se de maneira sobremodo acima de algo ou de alguém. Não foi isso o desejo do próprio Satanás? Lá quando ele cai, a sua queda? O anticristo então vai opor-se àquilo que é de Deus e vai querer aquilo que Deus tem hoje, que é adoração, que é ser servido, que é ser obedecido, né? E o anticristo ele é representado em vários aspectos, só vou dar uma leitura aqui. Primeiro no livro de Daniel, onde ele não apresenta como uma pessoa, mas como 4 reinados, e aí ele fala do leão, do urso, do leopardo e de um animal terrível, né? Ali o anticristo é tipificado como esses 4 reinos. Mas Jesus também fala do anticristo e aponta para imperadores romanos no ano 70 que haviam de destruir e profanar o templo de Jerusalém, Mateus capítulo 24. Nas cartas de João, o anticristo é alguém impessoal. João fala de vários anticristos, né? 1 João 4, 1 João 2, onde ele fala que haverão muitos anticristos serem levantados. Mas Paulo faz uma descrição, olha só, nós falamos de Daniel, falamos de Jesus, falamos de João e agora Paulo. Paulo, nessa teologia, ele apresenta o anticristo como alguém pessoal, um indivíduo, que ele vai ser objeto de adoração, ele fala no verso 4, ele vai ser um homem de pecado, verso 3, ele fará falsos milagres, verso 9, e há alguma coisa que o detém, nós vamos ver isso que é um pouco mais complicado, mas no verso 6 e 7, alguma coisa está detendo o anticristo se manifestar, mas ele vai ser derrotado por Jesus, verso 8. E
Essa palavra iniquidade, irmãos, ela, na verdade, é algo completamente contrário à lei. Quando você fala que alguém está vivendo na iniquidade, é alguém que está desobediente constantemente à lei de Deus. Você fala, você está vivendo na iniquidade, é que você está obedecendo continuamente à lei de Deus. O anticristo é esse, é um iníquo, alguém que constantemente desobedece uma lei, uma ordem e um mandamento. Então o anticristo é isso, alguém sem leis. E você já viu isso muito em filme, né? Os filmes querem essa rebeldia completa, os foras da lei, absoluta ilegalidade, fora dos padrões, fora das regras morais, transgressores. Pois se você vê isso muito em filmes, né? Eu falo isso muito, né? Quando eu assisti naquela época que a série A Casa de Papel estava muito no auge, né? Eu falei, gente, vou ver esse negócio, o povo está falando, eu tenho que discutir isso com os jovens. O que nada mais é do que ele ali? Pessoas fora da lei, né? Você exaltar e torcer para o bandido. O bandido dá certo, você torce para o ladrão. Você torce para que o bandido vença a polícia, né, faça toda a imoralidade possível. Mas o anticristo é esse, um transgressor da lei dos homens, uma personificação da rebelião contra Deus. Só que interessante é o seguinte, esse plano do anticristo de levantar seus súditos para adoração, é Satanás tentando imitar a Deus, onde os homens não vão suportar o ensino da sã doutrina, mas vão obedecer a ensinos de demônios. Lembra que eu preguei isso aqui? O texto está intimamente ligado. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Doutrinas de demônios. Os demônios têm os seus ensinos. Os demônios têm as suas doutrinas, não se engane. E o que é essa doutrina, né, esses ensinos? É esse humanismo idólatra, que eu também falei aqui na Escola Bíblica Dominical, esse tempo atrás. O endeusamento do homem. O homem como centro de todas as coisas. Por que o homem quer ser independente de Deus? Exatamente porque ele quer ser adorado. E eu falei isso para vocês na escola bíblica e na sala ali com a Márcia e com alguns irmãos, falando exatamente isso. O homem quer ser adorado. O homem quer estar no centro. E a internet toda, Instagram, Facebook, o que você vê de anúncio na internet, na TV, quer exatamente isso. Um endeusamento seu, do seu ego, do seu eu. Uma idolatria. Mas diz João que quem que vai adorar o anticristo? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, Apocalipse capítulo 13. E ao saber que Deus tem os seus selados por ele, Satanás também terão os seus que serão selados com a marca da besta. E aqui eu vou abrir um parênteses, né? Paulo não está falando da marca da besta, mas eu vou abrir um parênteses conforme o texto de Apocalipse. O que quer dizer o 666? Né? Acho que os irmãos já ouviram muito falar sobre isso, né? O número 6, irmãos, aponta para a criação do homem. Não é verdade? O homem não foi criado no sexto dia. Então, o número 6 aponta para esse homem, né? O ser humano criado. Logo, 666 é a tríplice, é a trindade humana, vamos assim dizer, né? A tríplice coroa humana. O homem completamente homem. O homem completamente ser humano, independente de Deus, afastado de Deus, longe da lei de Deus e dos seus mandamentos. Esse é o 666. A marca desse homem completamente homem, homem independente de Deus. Só que essa marca da besta que eles falam, né, do 666, as pessoas falam muito sobre chip, né? Um chip na mão, um chip na fronte, né, que é na testa. Irmãos, eu não duvido que nessas tecnologias e até haja uma forma de você identificar as pessoas por um chip, até implantado na gente, né? Hoje tem esse negócio de colocar num documento só, né? Eu até acredito que isso pode até acontecer. Só que a marca da besta, o 666, palma das mãos, fronte da testa, não tem nada a ver com chip. Tem a ver exatamente com pensamento e obras. O homem, completamente homem, esse 666, essa marca da besta, é uma marca que estará na mente, no pensamento das pessoas e nas suas atitudes. Afetará suas crenças, afetará o seu intelecto, e isso vai mover eles a atitudes práticas contrárias a Deus. Entende isso? Você afeta primeiramente para depois você afetar as atitudes das pessoas. Não adianta nada eu querer que vocês, sei lá, façam. Gente, vamos jejuar, vamos orar. Se você não nasceu de novo, se você não é convertido, não adianta eu te falar isso. Você não vai orar, você não vai jejuar, você não vai ler a Bíblia. Você precisa nascer de novo para amar, orar, jejuar e ler a Bíblia. Então, se eu mudo a sua mente, eu mudo as suas atitudes. O que Satanás, com essa marca do 666, quer é exatamente isso. Atacar a mente e atacar as ações das pessoas.
E aqui, meus irmãos, exatamente é o que tem feito. O palco do anticristo tem sido preparado. Como? Como que o palco do anticristo tem sido preparado? Com esses ensinos doutrinários malignos, pouquinho a pouquinho. Tipo assim, hoje você vê uma série da Netflix que te ensina algum ensino maligno, contrário à palavra de Deus. Ali ele semeou um pouquinho. Aí você vai lá na televisão, te ensina mais um pouquinho sobre algo antibíblico. Aí você ouve aquilo e absorve. Aí você vai num programa de TV, aquilo ali também te ensina algo antibíblico e você aprende. Você vai num filme e naquele filme ensina alguma coisa anticristã, você absorve aquilo. O palco para que o anticristo se manifeste está sendo formado. Irmãos, antes dessa pessoa se levantar como um ser, um indivíduo, o anticristo como personificação, haverá todo um sistema anticristão por detrás do anticristo, meio que aparando ele, meio que dando cobertura, meio que alimentando aquilo. E as pessoas vão adorar esse anticristo de forma meio que natural, porque o sistema anticristão estará formado. Mídia, internet, política, economia, tudo isso estará formado, o palco do anticristo estará formado para que ele se levante. Então, vai ser muito difícil essa oposição, porque a mente das pessoas e as atitudes delas já serão contrárias. Elas já estarão marcadas pela besta na fronte e nas mãos, no pensamento e nas atitudes. Mas é interessante que houveram já muitos anticristos. 1 João fala disso, capítulo 2. E aqui as pessoas falavam dos imperadores romanos, os puritanos falavam dos religiosos, os ditadores socialistas comunistas, Hitler, por que não dizer alguns países controlados pelas ditaduras. Então, vários anticristos foram se levantando ao longo da história. Mas haverá um anticristo final. Haverá o último, do qual nosso irmão Sebastião aqui compartilhou, né? É como a soma da maldade de todos, personificada em uma só pessoa. Como uma linhagem de anticristos, do qual virá um único e final. Então a conclusão, irmãos, por mais que há um sistema anticristão, um palco sendo formado, há de fato uma pessoa que será levantada no mundo e ela vai personificar todo esse anticristianismo. E lembra que o anticristo é sentar-se no lugar de Jesus e opor-se a Jesus. Mas aí ele continua, versículo 5, mostrando que tem algo que detém esse anticristo de ser revelado. E quando esse anticristo for revelado, Jesus vai destruir ele somente com o sopro da boca dele. E esses versos, irmãos, são um pouco até obscuros para nós. Ele diz, verso 5, vocês não lembram que eu costumava dizer essas coisas quando eu ainda estava com vocês? Ou seja, Paulo está relembrando ele, olha, você lembra quando eu estava com vocês, eu dizia algumas coisas? Aí o que ele falava? Vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado ao seu tempo. Aí o que ele fala no verso 8? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Porque o verso 7 mostra que aquele que agora o detém, final do verso 7. Então, há algo que detém o anticristo. E o que detém o anticristo, irmãos? Nós não sabemos. Paulo fala o que o detém e aquele que o detém. O que é isso? Nós não sabemos. Biblicamente falando, alguns estudiosos, tentaram falar o que restringiria o anticristo, o que seguraria ele, mas a gente não sabe exatamente. Isso aqui para nós é um mistério. E esse reter aqui no verbo grego diz exatamente algo usado como uma retenção quase que física. Alguma coisa que está guardada, alguma coisa que está bem segura. Significa que então o anticristo está sendo detido e segurado, literalmente, ou de certa maneira, de alguma forma. Algumas possibilidades, Agostinho, por exemplo, confessou francamente que os melhores esforços você não é capaz de descobrir, mas há algumas teorias que eu quero descrever com os irmãos aqui, do que pode estar detendo o anticristo, dessa manifestação do anticristo, que inclusive já pode até ter nascido. Quem sabe o anticristo já até não nasceu, é um bebê hoje, e ainda não se revelou, não foi manifestado. Mas há algumas coisas que impedem, conforme Paulo fala em alguns versículos aqui, nós lemos. O que detém o anticristo ser revelado? Essas aqui são possibilidades, tá? Porque a gente não sabe. A primeira possibilidade é que as pessoas de bem ordenadas, com princípios legais, lembra que o anticristo é esse imoral, sem lei? Pois é. Os princípios da legalidade, da lei, da ordem, da ética, é uma forma talvez de barrar o anticristo hoje. Talvez isso pode ser que ainda está detendo o anticristo. Pessoas que ainda
manifestam o caráter de Deus, sabe? Deus não manifesta a sua bondade, a sua misericórdia, mesmo no ímpio, não é verdade? Mesmo o ímpio pode exercer bondade. Pois é, essa bondade no mundo, essas leis, essas ordens, pode ser uma coisa que ainda está barrando o anticristo. Essa é a primeira coisa, a lei e a ordem. A segunda coisa que pode estar barrando o anticristo e a sua manifestação, a sua revelação, é a influência do sal da terra nesse mundo. Nós somos sal e luz desse mundo. E qual que é o objetivo do sal? Retardar a podridão. O sal não impede que uma carne apodreça, mas ele retarda apodrecer aquela carne. É igual carne seca, né? Quando você vai comprar. Um dia aquela carne seca vai apodrecer, um dia ela vai acabar. Mas o sal que está ali presente nela está retardando ela apodrecer. Talvez, e nós não sabemos, né, o que Paulo conversou com a igreja de Tessalônica, pode ser que nós, como cristãos, somos esse sal que está retardando o apodrecimento do mundo e a revelação do anticristo. E por fim, a última possibilidade é que o próprio Deus, de forma soberana, está retendo a revelação desse anticristo. Talvez o próprio Deus, pela sua força e o seu poder, está retendo por si só, no poder dele, de forma soberana, mas de fato é que nós não sabemos. Mas Paulo fala uma outra coisa aqui também curiosa nessa parte que ele fala, o mistério da iniquidade já opera, mas ele aguarda a sua manifestação. O que Paulo quer dizer isso? Paulo está dizendo o seguinte, a iniquidade já está operando no mundo, ela opera. Pessoas matam, pessoas traem, pessoas cometem atrocidades, mas há uma iniquidade que está em operação, mas há uma iniquidade ainda que precisa ser revelada, que é esse homem. Esse homem que vai ser a personificação de toda essa maldade. Alguém usado pelo próprio Satanás, do qual Satanás terá controle total sobre ele, e ele vai fazer a vontade completa do diabo. Esse espírito da iniquidade ainda vai encarnar em alguém, do qual esse homem, do qual é o Judas final, conforme a gente poderia traduzir, né? O último Judas. Esse homem, então, ainda não foi revelado. Mas ao ser revelado, é interessante que ele vai ser destruído como, irmãos? Paulo fala isso, né, no final do verso 8, pela manifestação da sua vinda de Jesus, né, com o sopro da boca dele, vai ser destruído. Irmãos, aparentemente, né, pensa hoje em grandes potências mundiais. Você consegue lá, nós aqui, se a gente reunir a nossa igreja, vamos pegar em armas, vamos destruir essa potência mundial. Você acha que a gente tem alguma chance, irmãos? Você acha que se a gente somar o exército brasileiro inteiro contra o exército russo, americano e chinês, a gente tem alguma chance? Então esses exércitos, esse poderio militar muito grande, parece ser intransponível hoje, não é verdade? Parece ser indestrutível, não é verdade? Mas a palavra de Deus afirma com o sopro da boca de Deus, o sopro da boca de Cristo, ele vai ser destruído. Pura e simplesmente assim. Por mais poderoso que o anticristo vai parecer, por mais grandioso que o anticristo parecerá, só com o sopro da boca de Jesus ele será definhado, destruído. Amém? Glória a Deus mesmo. E é interessante isso, sabe por quê? Com o mesmo sopro da palavra de Deus, toda a terra vê existência. Já parou para pensar? Céus, terra, tudo criado, com poder, com sopro da boca de Deus, tudo é criado. Esse mesmo anticristo será derrotado também com um simples sopro, com um simples poder da palavra de Deus. Esse inimigo que parecia ser invencível, ele não será aniquilado. Sabia que esse verbo aqui, do grego, quando ele diz, olha, e pelo sopro da sua boca destruirá, ele será destruído, ele não será aniquilado. Por que ele não será aniquilado, irmãos? Porque eles vão ser lançados no lago de fogo para sempre. Eles vão sofrer. Eles não serão aniquilados no sentido de ser abolidos, exterminados e sumir do mundo. Não, eles não vão sumir. Quando Jesus vier e destruirá, eles serão derrotados. Eles serão inoperantes, eles estarão inativos para a condenação e o fogo eterno. Eles não vão ser aniquilados, eles sofrerão o julgamento de Deus. E por fim, Paulo termina no verso 9 a 12, mostrando que esse anticristo fará alguns sinais. E esses sinais vão enganar muita gente. Esses sinais vão enganar pessoas que serão para a condenação dos que não creram, porque eles vão ter prazer na injustiça. E o primeiro sinal que o anticristo vai fazer é poder e prodígios.
Paulo mostra isso. A revelação do anticristo será acompanhada por sinais e prodígios, e haverá uma forma grande de exibição de poder e sinais, proezas mesmo, coisa sobrenatural, que vai desviar a atenção das pessoas. Esse anticristo vai estar fazendo sinais, isso vai estar desviando a atenção das pessoas, falando, não, mas esse cara tem muito poder. E de fato, irmãos, ele não será um homem comum. De fato, ele não terá um poder comum. Pelo poder de Satanás, ele vai manifestar, sim, coisas sobrenaturais. Espere isso. Paulo está afirmando isso por meio. Versículo 9, o aparecimento do iníquo será segundo a ação de Satanás, com poder, sinais e prodígios. E o segundo sinal que ele fala é de mentira, engano e injustiças. Assim como Cristo fez, irmãos, fez revelações, sinais e maravilhas, o anticristo vai fazer esses sinais, poderes e maravilhas, mas por meio do engano, por meio da mentira, por meio de palavras enganosas. Porque ele é mentiroso, ele é enganador, ele é o pai da mentira, porque está sendo persuadido pelo próprio Satanás. E a atividade aqui do homem iníquo, irmãos, é para enganar as pessoas. E qual que vai ser a consequência de todo esse engano? A consequência serão pessoas que não acolheram a verdade de Deus em amor. Verso 10. Essas pessoas vão ser enganadas pelo anticristo, veja aí, olha, com todo engano e injustiça, aos que estarão padecendo porque não acolheram o amor da verdade. No versículo 12, eles dão crédito a mentira de Satanás. Eles não deram crédito à verdade de Deus. Olha só o verso 12. A fim de serem condenados todos que não creram na verdade. Essas pessoas também se deleitam, têm prazer na injustiça. Olha o final do verso 12. Tiveram prazer na injustiça. E por fim, por causa desse prazer na injustiça, porque eles não deram crédito à verdade, sabe o que vai acontecer com eles? Deus vai entregar eles ao próprio erro. Deus vai entregar eles à condenação deles mesmos. Sabe onde a gente vê esse texto também? Romanos capítulo 1. Lembra que Deus fala? Porque eles rejeitaram a revelação de Deus, porque eles não creram em Deus, não quiseram ouvir a verdade de Deus. O que Deus fala? Já que você quer pecar, meu filho, então vai. Já que você quer ser entregue ao pecado, é o tanto que você quer, então toma. Seja entregue ao seu prazer, à sua iniquidade, ao erro. E aí exatamente vem uma coisa que nos choca. Ou não deveria nos chocar, mas verso 11. É por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados. Por que eles foram condenados? Porque eles quiseram. Eles foram condenados porque eles deixaram se entregar por essa injustiça, por não dar um crédito à verdade, e a verdade está sendo exposta aqui hoje, está sendo pregada. Será que você está dando crédito a essa verdade? Eu te faço essa pergunta aqui honestamente. Porque se você não estiver dando crédito a essa verdade, você não dá crédito às verdades sequenciais que aparecem, o que Deus vai falar? Então tá bom, já que você não quer dar crédito à verdade, então vai. Vai ser condenado. Já que você não acolheu a verdade, vai para a destruição, para o caminho da condenação. A causa aqui, irmãos, do perecimento dessas pessoas não está em Deus em primeiro lugar, está nelas. Lembra daquela passagem tão difícil para nós? Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Em Êxodo capítulo 7, nós vemos isso, né? Parece que Deus não está sendo bondoso com Faraó, parece que Deus quer que Faraó peque. Mas na verdade é um endurecimento, por causa do endurecimento do coração de Faraó, Deus endurece o coração dele. Mas por causa de um endurecimento primeiro dele, pessoal, próprio. Quando, por exemplo, o rei de Israel odiava os profetas de Deus, então Deus permitia que o engano entrasse na vida daqueles reis. Quando os homens praticaram a impureza, Deus os entregou às luxúrias do seu coração e às suas impurezas. Portanto, irmãos, se vocês derem razão e crerem na falsidade, no final dos tempos, o seu coração será endurecido. E Paulo coloca essa ênfase final, de que a responsabilidade da condenação é porque eles se deleitaram nessas injustiças e tiveram prazer neles. Por fim, um apontamento para você que não é crente. Tem 31 minutos de pregação até agora. Quando o evangelho é proclamado, irmãos, você está ouvindo essa mensagem. Você está sendo exposto aqui pela verdade. Eu estou pegando essa verdade de Deus e eu só estou explicando ela. Eu espero, em nome de Cristo Jesus, não ter feito nenhum acréscimo pessoal a essa verdade que eu acabei de explicar para você. Se você está sendo então exposto a essa verdade está clara, como um rio cristalino. Resta saber o que você vai fazer com essa verdade. Você vai ouvir ela e vai jogar fora?
Você vai ouvir a verdade de um outro pastor, de uma outra igreja, em um outro lugar, e vai jogar fora. Você vai ouvir uma verdade lá no Instagram e vai jogar fora. Conforme você vai repetindo essas jogadas fora das verdades de Deus, o seu coração então vai endurecendo, ao ponto de você já não crer mais nessa verdade, ao ponto de você ser condenado. E quando o anticristo se levantar e se você ainda estiver vivo, você vai passar a crer nele. Então essa verdade, meus irmãos, você precisa crer nela. Você precisa amar essa verdade. Você precisa se entregar a essa verdade. Porque se você não fizer isso, você está completamente perdido. E para você, crente, não fique perturbado com essa escatologia de jornal que você ouve todo dia. Pois a vinda do Senhor não virá sem que primeiro aconteça a apostasia e o anticristo seja levantado. Mas a advertência que eu faço para você novamente é essa. Guarde para que você não seja um apóstata da fé. Livre-se para que você não seja e caia nessa apostasia de multidão do qual a própria palavra nos exorte. Fique atento para quem é o anticristo e fique atento para o seu coração para não cair nesse endurecimento. Vamos orar?